Porque Deus tem nos trazido, essa semana foi uma semana muito especial, onde nós estudamos sobre Coríntios, né? Nós somos ensinados, irmãos, que nós não estamos seguindo uma visão, nós não estamos seguindo uma doutrina, mas Deus tem nos dado um estilo de vida. Você sabia que vida no Espírito é um estilo de vida? Sabia ou não? Quem não sabia? Tem gente que não sabia, Eric. Irmãos, quando você não se alinha naquilo que Deus está te dando de presente para estar se alimentando, para estar sendo ensinado, você perde. Vida no Espírito é você ter uma vida, irmãos, de adoração, de oração, de meditação na palavra, de confissão dessa mesma palavra. Isso é vida no Espírito. Eu estou na igreja de vida no Espírito. O que é vida no Espírito? Como é que você vai trazer aquilo que liberta, aquilo que cura, se você não sabe o que você caminha? Como o Sidney estava falando aqui, né, que ele falou o tema da minha pregação, repetiu 3 vezes. Você está firmado, irmãos, num firme propósito chamado Jesus e no ensino dele? Porque se você não estiver firmado nesse firme propósito, irmãos, qualquer coisa te tira dele. Você não é firmado até Cristo voltar. Você é temporário. Você é até a circunstância aparecer na sua frente. Nessa noite eu quero que, quando eu orei 1 Coríntios 1:10, irmãos, eu orei para que uma mentalidade de Cristo seja ensinada para você nessa noite. Porque as maiores fortalezas nossas, irmãos, estão na mente. Porque se você não mudar aqui, irmãos, você não muda aqui. E você não muda numa prática diária. Você vai sair daqui, mais um culto de quinta, sem mudança. Aí você está esperando que domingo, porque domingo é o culto que está mais cheio, domingo é o culto que é mais power, que o culto de domingo que vai te mudar. Para de ser esse tipo de cristão. A sua mudança é agora, é nessa quinta, nesse exato momento Deus preparou para você. Não é no culto de domingo, não é no culto de sábado, não é no CEP de quarta-feira. É quando Deus fala assim: filho, ouve, eu estou te falando. Eu quero alinhar a tua visão. Eu quero alinhar você num pensamento que te leve para a eternidade. O problema, irmãos, é que nós não estamos parando para ser ensinado por Jesus. O pastor Érico pregou aqui uma vez, Lucas 5, sobre a hora que Jesus pede para Pedro deixar ele ficar no barco, e ali ele para ensinar. O primeiro passo que ele ensinou naquele dia foi que eles pararam, eles estavam ouvindo Jesus ensinar. Essa semana foi nos dado de presente um ensino de alinhamento. E talvez você não está falando isso. Você não sabe o porquê de você estar numa igreja que vive vida no Espírito. Você está numa igreja onde as suas práticas de fé foram convocados para que você pratique essas práticas de fé. Oração, meditação na palavra, confissão, adoração. E você está perdendo armas que Deus te deu nesse lugar. Aqui que você foi estabelecido. E 1 Coríntios 10 fala isso. Por quê? Abra lá em Isaías, eu tenho repetido esse versículo de cor para os meninos ali no culto de sábado, mas abra aí Isaías 26, versículo 3. Porque, irmão, se você não entender que a sua mentalidade precisa ser mudado, não sou eu que te convenço, pode vir o melhor pregador aqui nessa igreja. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus, da justiça e do juízo. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você quer ter paz, irmãos? Você quer ser próspero? Você quer ver seu casamento mudado? Você quer ver seus filhos mudados? Deus abençoa aquele cujo propósito é firme. Aonde está o seu propósito? Seu propósito é firme, irmãos?
Porque se o seu propósito é temporário, irmãos, ele não é firmado. As pessoas, elas não fazem, quando elas recebem Jesus, elas não fazem um propósito com Jesus de ser até a vinda dele. Na reunião de discipulado, segundo o Eric falou assim, que muitas vezes a gente vai ajudar pessoas e as pessoas acabam nos ajudando, não é? Quantas vezes você foi ajudar pessoas e pessoas te ensinaram muito mais? Esse final de semana, irmãos, eu tive a minha fé aumentada pelo menos umas 10 vezes mais. 10 vezes mais minha fé foi aumentada. Porque eu vi que o meu propósito, naquele momento, não era tão firme. E eu precisava realmente, naquele dia, estabelecer. Todo mundo sabe que o pai da Amanda morreu esse sábado. Foi para a glória, foi promovido, né, para a glória. Não morreu, foi promovido para a glória. E eu quis ficar com ela esses dias, né? Porque são dias de dor, né? E ela era 5h30, ela tinha acabado de enterrar o pai dela. Estou falando, eu quero ensinar você sobre propósito firmado. O telefone dela tocou e era 2 famílias que ela tem, 2 professoras, não sei lá, da escola dela. E essa professora ligou e falou assim: olha, os meus filhos aceitaram ir para a igreja hoje, mas eu só vou se você for. Irmãos, se ela pergunta para mim ali a resposta, o que eu falo? Ela tinha todo o direito, irmãos, acabou de enterrar um pai, vai para casa, vai ficar com a sua mãe, vai consolar, né? A mulher falou assim, eu só vou se você for. E eu estou ansiosa. A mulher chegou às 7h15 na igreja, com os filhos. Ela virou e falou assim, já estou descendo, pode ir que eu vou. Irmã, no final do culto, a mulher, as 2 famílias, os filhos aceitaram tudo Jesus. Aceitaram Jesus, estão apaixonados, encantados pela igreja, acho que veio domingo, estão encantados. Você viria acabando de enterrar um pai morto? Sua mãe? Você viria enterrando seu filho para salvar uma pessoa? Irmãos, ali eu falei, Deus, nunca me deixe ser temporário. Eu quero ser o que eu sou, estando bom, estando ruim, estando com morte ou com vida, me deixa fazer o que eu fui chamado para fazer, salvar. Irmãos, aquilo ali foi uma lição. Eu falei, Deus, me dá essa fé. Me dá essa fé. Porque isso é ter um firme propósito, irmãos, de saber por que foi chamado. Porque vai além daquilo que você imagina que vai passar. Você não vem para um culto aqui, esperando se vai sair daqui tocado ou não. Você decide entender, até Cristo voltar, eu vou permanecer fazendo o que eu fui chamado. Aí eu te pergunto, você é temporário ou você é até Jesus voltar? Porque quando aparece a circunstância, irmão, que a tua resposta vem. Porque Paulo fala o quê? Eu tenho as marcas de Cristo. Quais eram as marcas dele, irmão? Você acha que era de ir nos cultos de quinta dele? Nos cultos de domingo? Não, irmãos, era pregar o evangelho sendo apedrejado, sendo açoitado, sendo preso, sendo xingado, sendo tudo. Essas eram as marcas que ele tinha para mostrar. Quais são as suas marcas? Picar cartão na quinta? No domingo? Isso não é marca, irmão, isso é religião. Marcas, irmãos, é o que vai para a eternidade. Isso é. Jesus foi para a glória com o quê? Jesus foi para a glória com o quê? Furo nas mãos e furo nos pés. Eram marcas. Marcas do quê? De um propósito. Marcas do quê? Daquilo que ele não impediu de ser feito.
Quais são as marcas que nós levamos para a eternidade? Nós aprendemos, por você ser uma igreja de vida no Espírito, você tem aprendido, porque aqui se repete. Quinta-feira passada, o pastor Jerry pregou e te ensinou de novo a viver vida no Espírito, a te falar que nós somos um ser, somos divididos em 3 partes, corpo, alma e espírito. É ou não é? Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Porém, irmão, sabe o que Deus tem me ensinado nesses dias? Tem me ensinado que muitos crentes hoje estão paralisados, engessados dentro da igreja, porque tem uma mentalidade apegada às coisas dessa terra. Porque o cristão, ele tem que pensar nas coisas do céu. Colossenses 3:1, abra aí. Colossenses 3:1, porque tem gente que às vezes fica falando, essa menina fala demais. Mas quero te provar, irmãos, não estou falando bobeira não, está escrito na Bíblia. Portanto, se fosse ressuscitar, 3:1, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Deixa eu te falar, tudo aqui na terra é simplesmente um meio para que você viva aqui, mas os seus pensamentos têm que ser nas coisas lá do alto, porque a do alto é que são eternas. Se você é um corpo que deixa a sua alma dominar, geralmente você vai deixar o seu espírito de lado. E eu vou te dar uma notícia, todo mundo que começa sendo governado pelo corpo e deixa a alma governar, todas as coisas que a sua carne deseja, fica na 21. Eu quero casar, porque depois que eu casar, eu servir Jesus, eu vou servir melhor. Você casa, morre, o marido fica? Fica. Eu vou ter filho, e depois que eu tiver filho, eu vou ser mais feliz, eu vou servir Jesus. Você morre, seu filho fica? Fica. Não, quando eu conseguir a faculdade, o emprego e não sei o quê, e eu vou ter diploma, eu vou fazer isso. Você morre, isso fica? Fica. Mas aqueles que vivem do Espírito, que submete a sua alma, e não se preocupa com o corpo, porque o corpo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, se leva para a eternidade. Porque o que é eterno vem do Espírito para dominar a alma. Mas o que vem do corpo, que faz a vontade da carne, da alma, fica na 21. Por isso que você é 3 partes. Eu estava morto, meus delitos e pecados, eu estava morto. Mas quando Cristo entrou, eu comecei a viver. Então eu comecei a pensar as coisas lá do alto, onde Ele vive. E aonde Ele vive, Ele pensa coisas eternas. E mesmo que Ele precisar me dar coisas dessa terra, Ele vai me dar. Porque Salmo 37:4 fala assim, agrada-te do Senhor. E é Ele que satisfaz os desejos do seu coração. Então, se eu precisar de um marido, de um filho, de um carro, de uma casa, não sei o quê, Ele vai me dar, porque Ele é um pai amoroso. E quando o pai amoroso tem um filho que o ama, Ele tem prazer em dar. Mas eu não vivo porque Ele dá, eu vivo porque eu entendi que o meu espírito é ligado a Ele. O problema, irmãos, que nós estamos numa semana de alinhamento, mas você não sabe nem para onde você está indo, você nem sabe por quê, você tem que ter práticas espirituais, você não sabe nem usar as ferramentas pelas quais você foi chamado em Barretos, como igreja do ouvir e crer, para estabelecer. Então, quais são as suas marcas? Dentro dessas armas? Porque devemos ter armas de Cristo, irmãos. Devemos ter as marcas. E muitas vezes a gente não tem essas marcas. Sabe por quê? Porque estamos vivendo de trás para frente. Corpo, alma e deixando o espírito quando der tempo. Deixa eu te falar, você vai ficar. Porque ou eu vivo do espírito dominando a alma. Isso aqui, irmãos, não sei quando vai ficar, mas eu sei que o Espírito vai. Porque o único que é eterno, irmão, é o Espírito. Seu corpo é eterno? Não é, irmão? Probabilidade aí é 80, 90, né?
probabilidade aí. Ele não é eterno. Você só tem aí até 80, 90, se Jesus não te chamar antes, para definir onde vai. O espírito, né? Céu, inferno. Céu, inferno. E você está brincando de esperar para o culto de domingo? O que você pode fazer agora? Irmãos, as nossas mudanças não podem ser temporárias. A mesma atitude que você vai ter de reverência, de adoração, de fome de Deus, de querer chegar em casa agora, ter tempo com a sua família, de querer repartir, de querer... É agora. Não deixa para quinta, para sábado, para dia nenhum. Faz agora. Né? Na sua semana, provavelmente você lê os mesmos textos de 2 Coríntios, que nós fomos ensinados. Paulo falou, olha, as tribulações, as perseguições, é para confortar vocês. É para consolar vocês. Irmãos, Deus, tudo que Cristo fez foi para nos confortar, para nos consolar. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Mas você só vai vencer quando você começar a pensar nas coisas lá do alto. Nas coisas lá do alto, precisa das armas espirituais que Deus hoje tem te dado, nesse alinhamento que você tem sido ensinado. Estou falando que pastor não tem que orar por você, não, nós estamos aqui para isso. Mas muitas coisas você já podia estar fazendo. Muitas coisas você já podia estar exercendo, irmão, porque existe dons e talentos aqui demais. Mas por que só está sobre alguns? Porque o agora de alguns não é o mesmo do de Deus. O tempo de alguns não é o mesmo do Senhor. E é por isso, irmãos. E é por isso que muitas vezes nós não somos achados nesse tempo. E aí passa. Passa. Nós não podemos deixar passar, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. E os meus pensamentos têm que ser os mesmos dele. As coisas lá do céu. As práticas do céu, irmãos. Você está numa terra, você não é dela. Você fala a língua do céu. Você move nas coisas do céu. Você age com as coisas do céu. Por que que você age com as coisas daqui? Porque nós somos temporários, nós somos até a circunstância chegar. Nós somos até chegou, irmãos. Eu ouvi um testemunho, fizeram uma pesquisa do IBGE aí, não sei quem me falou, acho que foi a Caliane. Fizeram uma pesquisa do IBGE, irmãos, tem 25% só de cristão no Brasil. 25%. Só que agora vão lançar a outra pesquisa do IBGE. Aí que foi o tapa na cara dos crentes. Vão fazer a pesquisa do IBGE. Os que estão cristão praticante e os cristãos não praticantes. Dos 25%, vão descobrir, vão fazer um novo IBGE. Qual é os que são praticantes e os que não estão praticando. Qual você vai entrar? Se viesse agora ali, praticante, não praticante, o que você poria? Porque se você medir por vinda no culto, todo mundo aqui sai praticante. E por usar as armas espirituais, e por pensar as coisas lá do céu, você poria o quê? Porque ou você é corpo, deixando a alma reinar, ou você é espírito, dominando essa alma que é terrível, e o corpo deixa Deus cuidar. E aí? Porque é uma vergonha, irmãos. Simplesmente a ideia de fazer uma pesquisa dessa. Não tinha que ser só um tipo de cristão. Até a morte. Porque os discípulos de Jesus não teve 2 IBGE para eles. Teve um. Você vai morrer de cabeça para baixo, escalpelado, queimado, fuzilado, sei lá, de que jeito. Tudo morreram igual Cristo. Por quê? Porque era um único pensamento.
Os de hoje cogitam entre vários pensamentos. Mas por isso Deus está nos despertando para alinhar a visão. Para que você ande, mas se você não se dispor a estar, para ser ensinado, para ser instruído, irmãos, como é que vai ser? Irmãos, não tem uma pregação hoje mais fácil nos púlpitos. A pregação é, vê onde você errou, volta lá atrás, conserta, arrepende e muda de vida. Mas muda agora. Muda agora. Abra lá, você está em Colossenses? Volta só um pouquinho, 2:6. Ora, 2, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Olha que versículo tremendo. Ora, quem é que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quem é que recebeu Jesus para morar no seu coração? Porque, irmãos, esse versículo aqui ele é muito sério. Ora, como recebeste, nele andai. Você sabia que só receber Jesus não basta? Porque tem um monte de gente salva aqui. Eu sou salvo, recebi Jesus, eu batizei. Mas você anda nele? Porque Cristo habita em mim e eu habito nele. Então eu ando nele, ele anda em mim. Você recebeu, mas você anda. Nós estamos sendo desafiados a andar num alinhamento de práticas espirituais, de falarmos a mesma língua. Podemos ter, o exemplo que ele deu essa semana, podemos ter pensamentos diferentes, mas todo mundo fala português, né? Tirando a Raquel que fala 3 línguas, mas no pensamento dela hoje, se você conversar com ela, ela fala português. Por quê? Porque estamos no lugar falando a mesma língua. Porém, irmãos, nós precisamos nos alinhar a nossa mentalidade, a mentalidade de Cristo. Você recebeu, mas você anda nele. Aí ele continua, você é radicado nele. Sabe o que é ser radicado? Enraizado. Você é enraizado aqui, irmãos. Porque se você fosse enraizado, você saberia de cor e de trás para frente quais são as práticas espirituais desse corpo aqui que você vive. Você é enraizado. Aí ele continua, edificados nele. Você tem sido edificado. Tem se edificado. Tem CEP, tem Semana D, tem culto, tem reunião de discipulado, tem vários ministérios aqui. Você tem realmente se edificado com o que tem. O problema é que nós somos temporários. Cheguei do trabalho, estou cansado. Aí a circunstância certa, tua casa é melhor. Lógico que é melhor, irmãos. Lógico que é melhor. Muitas vezes a gente quer, irmãos, estar aqui em cima, a gente quer altar, a gente quer algumas colocações, a gente quer ser alguns ministérios, mas a gente não faz uma decisão por servir a Cristo, sabendo o tamanho daquilo que você está falando. Eu estava falando na minha reunião de discípulos. Quando eu aceitei a rede de jovem, irmãos, na hora o Espírito Santo me cegou. Porque depois que eu fui descobrir que faz 5 anos que eu estou lá, eu perdi sábado e domingo da minha vida. Perdi, entenda, eu ganhei, tá? Mas que eu digo assim, eu ganhei. Mas eu não sabia que eu ia ficar sábado e domingo comprometido ali. Porque na hora, irmãos, a gente não pensa, né? Mas hoje eu dou glória a Deus, irmãos.
Dou glória a Deus, amo o que faço. Amo, tenho prazer. Quem me vê ali sabe que do primeiro dia até hoje eu amo o que eu faço. Mas às vezes você não entende que se comprometer, irmãos, vai além do que você está esperando. Você já viu quem começa a fazer regime? Faz até perder. Depois, irmãos. E depois, irmão, pode falar a verdade. Não quero, que eu sei que quem está fazendo não quer voltar. Mas fala a verdade. Faz regime depois. Que perde. Para. Aí passa 6 meses, volta. Acha de novo, né? Mas quando é uma mentalidade, você começa a ter um trem no você. Se foi uma mentalidade mudada, nunca mais você pode voltar naquele peso mais. Por quê? Porque o seu compromisso é até você morrer. Você sabe o que é isso? Você mudar uma mentalidade. Estou dando um exemplo prático para que você entenda. Jesus dava exemplo prático. Você ter uma mentalidade mudada e saber que aquela mudança tem que ser até Cristo voltar. É você nunca mais engordar, porque foi manifesto em você uma mudança. E você não pode mais deixar aquela marca sumir. Então, quando alguém pergunta se eu estou fazendo regime, eu não estou, não. Eu fiz uma marca que eu não posso nunca mais perder. Isso é uma mentalidade. Que todos os dias eu acordo com ela e falo: Cristo, obrigado porque o Senhor me salvou. Me faz só permanecer firme. Porque a minha carne é fraca, mas o meu espírito está pronto. Isso é mentalidade. E é isso que eu quero trazer para você. Porque há um rio de Deus aqui para que a sua fortaleza da alma seja mudada. Para que não sejam mudanças temporárias. Você não precisa de ajuda de ninguém. Você precisa do convencimento do Espírito Santo. E tomar uma decisão por Ele. Porque se for por Ele, é até Cristo voltar. Porque se for na hora que precisar falar assim, escolhe. Acabou de enterrar um filho. Eu vou para a igreja, vou pregar e vou manifestar Cristo. O problema, irmãos, é que quando não é uma mentalidade, você vai voltar de culto em culto, esperando o dia perfeito, o pastor perfeito, a caravana perfeita, o Luciano Subirá, o Luiz Hermínio, o Eric, o Gé, o dia perfeito para o anjinho passar e fazer a varinha de condão. Deixa eu te falar, não vai acontecer não. Sabe por quê? Porque vai perguntar para eles quais foram as marcas que levaram eles a permanecer. Joelho no chão, vida com Deus, jejum, oração, meditação na palavra, abrir mão da vida e abrir mão da vida dele para que ele não mais vivesse, mas Cristo vivesse através deles. É isso que eles vão falar para você. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós estamos aqui, recebendo a Cristo. Aí Cristo me dá o que eu preciso, temporário, né? Aí Cristo não dá, ou Cristo dá, você já muda o pensamento. Não, irmãos, eu recebo a Cristo, eu ando nele, sou radicado nele, sou enraizado nele, eu edifico nele. E aí, aqui ele fala, e sou confirmado na fé. Sabe o que é ser confirmado na fé? Alguém validar suas práticas espirituais. Você ter pessoas que validem, que te confirmem como homem e mulher de fé. Ser confirmado na fé. Tal como foste instruído e crescendo em ações de graça. Irmãos, se deixe ser instruído nessa noite pelo Espírito Santo. Se deixe ser instruído e cresça em ações de graça. Toda graça é dele. Você precisa entender que existe uma graça divina que é dele. E essa instrução, quando entra, irmão, ela te faz crescer. Para de se conformar com o tipo de cristão que você é. Não seja religioso, seja cristão a ponto de morte, que é até a vinda dele. Irmãos, nós estamos marcando uma geração, ou nós estamos castrando ela.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos. Os cultos precisam ser mais de confronto do que ser de autoajuda. Se você vem para um culto esperando uma palavra de autoajuda, deixa eu te falar, você está no lugar errado. Porque você tem que ter palavra que te leve para Deus. Palavra que saia daqui e você fala: Deus, eu esmurro minha carne, eu preciso me converter, eu preciso chegar em casa, eu preciso te adorar, eu preciso ter que o Senhor fale comigo, mas eu não aceito ficar mais nos cultos sem te ver, sem te sentir, sem saber que o Senhor me chamou. Irmãos, nós precisamos ser pessoas movidas do Espírito, matando essa alma. E não pessoas que vêm daqui num corpo, querendo que o culto seja uma satisfação da alma. Ai, o louvor não foi bom, o pregador não foi bom. Irmãos, não é que nada foi bom, é você que não presta. Nem para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus é facinho de ser ouvido e de ser entendido. Porque Ele é suave, Ele é manso, Ele tem um bom perfume, que todo mundo sente esse perfume. Se você sair daqui sem sentir o perfume, sem ouvir a voz, vou te falar, é tu que não presta. E estou falando isso porque o Espírito está mandando e eu não vou reter mais não. Irmãos. Porque nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos mais estar trazendo no altar, nem esperando tipos de pessoas, irmãos, que é pessoas que estão mancas, coxa. Deus quer no altar pessoas que estejam com o coração realmente disposto, entregue. Deus não aceita qualquer coisa não, irmãos. Deus, Ele nos chama pelo nome. Bonita essa frase, o diabo que chama pelo pecado, né? Mas o que me separa de Deus são os meus pecados. Então eu tenho que tirar os pecados para que Deus me chame pelo nome. Nós precisamos entender isso, irmãos. Aqui, ó, Colossenses 2,6 fala isso, irmãos. Nós precisamos começar a ser instruídos. E uma graça vir. Eu ser edificado, irmãos. Eu ser enraizado. Eu preciso disso. Vá para Timóteo. Chore, canta, nará, chore, canta, labara, chore. Segundo. Vou ler o 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de... Quem achou? Perdão, falei 2 Timóteo 1, 7 e 8, eu vou ler. Estou lendo 7. Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas sim de poder. Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Que poder é esse? A criação geme, perdão, fiz uma gengioplastia na minha boca, mas estou sem um pedaço da gengiva, às vezes falha. A criação geme pela manifestação. Hoje o que precisa se manifestar de poder é a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação de você que está sentado nessa cadeira tinha que ser de poder. Um poder não com autoritarismo, mas um poder em amor. Não para domínio, mas realmente para trazer uma graça sobre as vidas. Há uma manifestação dos filhos de Deus. Deus está clamando para que os filhos dele se manifestem com poder. Por quê? Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha aqui de novo. Ser salvo. Todos aqui são salvos, amém?
Aqui ele está falando, Paulo vira e fala assim, olha, não se envergonhe de Jesus, por favor, nem do sofrimento dele, nem de mim, que também estou encarcerado, porque o evangelho é poder de Deus, para aqueles que foram salvos, é poder de Deus para você que foi salvo. Mas olha que continua o versículo, e nos chamou com uma santa vocação. Qual é a tua vocação? Não é só ser salvo que te garante o céu. Entenda o que eu estou falando aqui. Não falar, Denise falou que se eu receber Jesus morrer. Não, o ladrão na cruz não teve tempo de fazer vocação nenhuma. Foi salvo ali na hora. Mas o qual nos chamou por um poder de um evangelho que nos salva e nos faz exercer a nossa vocação, irmãos. A nossa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é naquilo que eu quero fazer, mas naquilo que Ele já determinou, como aquilo que eu fui chamado para fazer no meu dom, no meu talento. Você também foi chamado no seu dom, no seu talento, para fazer a vocação que Cristo já determinou desde a eternidade. Então não é só ser salvo, não é só estar no culto de domingo, no culto de quinta, não é só estar aí agora me ouvindo. Saiba que você está recebendo uma instrução para que você saia daqui cheia do poder, manifeste o poder de Deus e cumpra a sua santa vocação. A sua santa vocação, irmãos. Firma o teu propósito. Qual é o seu propósito firme, irmão? Quando você foi salvo, quando você disse que recebeu a Cristo, qual foi o que você firmou como propósito nele? Porque é nele que você tem que estar permanecido até Cristo voltar. Porque nós não devemos mais ser temporários. Tem gente que confunde chamar de propósito, né? Abre lá em João 17, eu tenho vivido João 17, porque é o tema do Manifest Life. João 17, irmão, só tem um tempo ali. Essa semana o pastor Jerry, só vou falar o tema da sua pregação, ele vai pregar no outro dia que ele for pregar, só vou comentar antes. O pastor Jerry fez uma pergunta, disse que Deus perguntou algo para ele. Qual é o conteúdo da sua oração? Porque o conteúdo da sua oração é o quanto você tem de intimidade comigo. Irmãos, foi um tapa na minha cara. Pá! Qual que é o conteúdo da sua oração? É algo que te dá intimidade com Ele? Ou se torna um negócio? Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá um negócio, né? Não, Deus, amanhã. É aquele de pagamento, né? Vou fazer um consórcio, se o senhor fizer, semana que vem eu pago, na outra eu pago, na outra eu pago. Qual é o conteúdo da sua oração? Mostra o tamanho da sua intimidade. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos um propósito e esse propósito cumpre um chamado. João 17, irmãos, se você for ver a oração sacerdotal que Jesus faz antes de ir para a cruz, Ele faz uma oração mais linda que eu acho. Vou desmerecendo a oração do Pai Nosso, não, mas essa para mim ela é a top. Por quê? Porque ali mostra as duas coisas de Jesus e mostra num único tempo. Porque ele vira para Deus e fala assim, versículo 1. Né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Aqui ele vai falar a hora. E ele repete essa hora 3 vezes nesse texto todinho. Você pode ler, eu já li, já reli de novo. Ele fala dessa hora só 3 vezes. A primeira hora, aí o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aonde que Jesus consumou a obra que todo mundo aqui pensa? Na onde, irmãos? Cruz. Por que ele fala aqui? É João 17. Ele fala, estou aqui orando, dizendo, eu consumei a tua obra. Ele tinha morrido? Jesus estava vivinho. Estava vivinho?
Por que ele tinha consumado a obra? Você sabe por que ele tinha consumado, irmãos? Porque o propósito dele era a cruz. Lá na cruz ele ia pegar a autoridade do diabo, da cura, dos pecados, a chave do inferno. Propósito. Você tem um propósito. Você vai morrer com a pedra caindo no seio ou você se jogando na pedra, de um jeito. Teu propósito é morrer em Cristo. O propósito de Cristo era morrer na cruz por um propósito. Propósito de Deus. Mas ele tinha um chamado. E ele foi chamado na terra para formar 12 homens. E esses 12 homens, porque ele iria morrer, teria que ser a continuação do que ele não poderia mais fazer. Na cruz morria, acabou. Propósito cumprido. Mas e o chamado dele? Estabelecer 2 homens que percorreria toda a terra e chegaria o evangelho até mim e você. Porque aqui a oração dele fala, e eu não oro só pelos 12, eu oro por aqueles que irão crer através dele e da pregação deles. Ele orou por mim naquele dia. Então, Jesus consumou a obra no chamado dele. O chamado dele era: estabeleci, Pai, aqui ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra que Deus confiaste para ele fazer, o chamado. Me dê filhos que vão continuar aquilo que você viu aqui, vai através de você passar para eles, e eles vão ser o que você não vai poder mais ser, mas eles vão estabelecer porque é você nele. Perdão. O problema, irmãos, você está confundindo propósito com chamado. E um não anula o outro. Um não anula o outro. Você quer cumprir propósito? Vai fazer teu chamado. E o teu chamado é pensar nas coisas lá do alto. Porque lá do alto é que vem a graça divina para você fazer um compromisso. Que é até a vinda dele. Até a vinda dele ser cumprida na sua vida. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Isso é no chamado. Paulo não tinha morrido ainda, mas ele tinha cumprido o chamado. Saí estabelecendo igreja, saí pregando, estabelecendo pessoas que iriam continuar. Aquilo era por isso que ele falou, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Não tinha morrido ainda. O propósito era a morte dele, mas o chamado ele tinha concluído. Você está dentro da igreja, você concluiu o seu chamado? Ou você está achando que está num propósito? Ir para o céu, não vai para o céu. Porque só vai para o céu quem fazer igual Jesus. Antes de morrer, Deus, estou fazendo uma oração. Meu chamado está concluído, consumado. O Senhor me pediu que de mim eu gerasse filhos. Tu me confiaste. Estou falando o texto, tá? De João 17. Porém, eles agora são teus. Guarda-os, protege-os. Porque eu não vou estar mais aqui. Porém, aquilo que eu manifestei vindo de ti, faz com eles agora. Chamado, consumado. O que você está vivendo? Ele falou assim, a hora, ele orou assim, ó, Pai, a hora é agora, mas eu não te dei qual foi a hora, né? Eu não te dei qual foi a hora. Tem 3 horas aqui. Versículos 5, 7 e 13. Já sei até de cor, né, irmão? Porque decora. Já li tanto. Versículo 5. E agora, ao tempo. Ele estava falando ali, ó, hoje que eu estou orando. Mas eu vou te dar o tempo do que eu estou consumando. Agora. Ou você consuma agora, você se perde no temporário amanhã. Porque o que não é agora estabelecido, a mente enfraquecida, não tem propósito firmado. Igreja, ouça o que o Espírito está dizendo para você. As suas maiores derrotas estão na tua mentalidade.
só estão na tua mentalidade, porque não há conversão e nem salvação na tua família, nem nos teus negócios, nem nas tuas finanças, nem na tua saúde, porque você não entendeu que quando Jesus entra, você recebe Ele, a salvação entra, você anda com Ele, você estabelece que você tem uma filiação, uma paternidade com Ele, e você pode dizer, então Deus, agora, manifesta aí do céu o que eu preciso, como graça, para que eu cumpra o propósito. Ele vira para Deus, porque o primeiro agora é o de Deus, ó. Agora, e agora, glorifica-me, ó Pai. Ele está pedindo para que Deus, o agora de Deus na vida dele, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Somente Deus poderia dar para ele o que ele já tinha lá na eternidade, ali na terra. Você está vivendo o agora de Deus a ponto de você falar, Pai, agora, pode me dar tudo que tem aí no céu para mim, porque é agora que o Senhor pode me usar. Está prontinho, irmãos, está tudo no céu, está tudo que você precisa no céu, através das armas espirituais que você tem recebido. Está tudo pronto no céu, mas o tempo hoje é agora de Deus. Deus, ele fala aqui, ó, glorifica-me agora. Primeiro agora, Deus, estou pronto. Desce do céu que eu preciso, graça divina, porque meu propósito é cruz, é pesado o negócio, vou morrer, ó, não é minha vontade, é tua, então me dá essa graça. Você está no agora que Deus pode olhar lá do céu, olhar para você, filho, amado, agora eu vou te enviar do céu a graça, vou te enviar o poder, vou te enviar o que é necessário. Segundo agora, estou pulando, porque senão, né, vocês me perdoam, não quero passar do horário, estou passando, Versículo 7, segundo agora. Se quiser eu paro, irmãos. Se quiser eu paro, não tem problema. Paro nada. O Espírito Santo cobra de mim, irmãos. Já falei que eu não vou deixar mais dever nada para o Espírito. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste, porque eu agora transmiti. Segundo agora, Jesus era o que Deus era. Primeiro agora é Deus te dando. Segundo agora é você sendo. Eles só creem agora porque eu transmiti o que de você eu recebi. E eu recebi, eu dei. Então agora eu sou para eles o que você é para mim. Segundo agora é você está pronto para ser o que ele já te deu? Porque Jesus era. Terceiro agora, versículo, vamos lá, 13. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. E agora, eles vão saber fazer o que eu tenho como gozo em ti. Viver a tua vida, transmitir a tua vida, ser quem o Senhor é. Terceiro agora, quando você cumpre a sua vocação, estabelecendo nas pessoas, fazendo discípulos, ganhando pessoas, ganhando a sua família, estabelecendo teu ministério, sendo, fazendo e frutificando. Tem 3 agora, que nessa noite você precisa decidir agora. Ou é pedir, Deus, manifesta agora para mim. Deus, ou se não, Deus já me deu. Então, se Deus já te deu, essa semana você também ouviu, porque eu preguei tudo que pregaram na minha reunião, irmãos. Tudo, copiei igualzinho. Não enterra talento, não. Porque se Deus já te deu, você está enterrando talento, você vai ficar. Então, se o primeiro agora você já venceu, você já sabe, Deus te deu, a salvação entrou, nananã. Segundo agora,
Começa a entender que você precisa então de ser manifestar Cristo, as práticas espirituais, as mudanças reais, aquilo que as pessoas precisam ver em você. Irmãos, tem uma geração aí que precisa ser marcada. Quer ver? Quem é pai, levanta. Quem já é pai? Não, fica de pé. Quero que você fique de pé, irmãos. Vou falar pai, né? Quem é pai e mãe, irmãos? Pai e mãe. Falo pai porque eu estou na igreja, tem que falar o masculino, pai. Né? Quem é pai e mãe? Quem é pai e mãe já está assim, acima de alguma idade, né? Já está aí dos 30 para cima. Tem uns mais novos, mas está. Você está vendo esses que estão sentados? São a próxima geração. O que você está fazendo? Que você tem marcas que eles estão desejando, estar rendido aos pés de Jesus. Você foi a geração chamada. Mas o que essa geração sentada tem como marcas de Cristo, que estão desejando se jogar na frente e falar, quero Jesus, porque os jovens têm a força, estamos precisando deles. O que você tem marcado a ponto dos seus filhos, dos seus vizinhos, dessa próxima geração estar aqui? Olha como é sério, irmãos. Olha que exército. Para uma geração. Irmãos, nossa resposta, pode sentar, tem que ser agora. Tem que ser agora, irmãos. Mas tem muita gente que ainda não é pai, mas já é velho, já passou dos 30, que também já são mais velhos. Porque geração nova é abaixo de 30, viu? Se você tem mais de 30 e não tem filho, deixa eu te falar, você já faz parte para formar essa próxima geração. E se você também não tem marcas de Cristo, vou te falar um negócio. Ora para Jesus demorar um pouquinho mais. Ora para Jesus demorar um pouquinho mais. Porque o evangelho não é só para os que recebem e são salvos, mas são para aqueles que andam e têm uma santa vocação, praticando no agora. No agora de Deus, no agora de você estar pronto e no agora de apresentar frutos daquilo que Ele te deu. O problema é que a igreja sai do mesmo jeito que entra. Ai, meu Deus, e não sei o que. Não, irmão, você tinha que já estar vindo aqui procurar pastor, descobrir chamado, vir fazer e começar a arregaçar as mangas, vir para o culto, começar a orar em língua lá atrás, começar a interceder, começar a orar, começar a ser os que mais choram, os que mais berram, os que mais clamam, para que as pessoas comecem a ver a Deus nessa igreja, a Deus nessa cidade, a Deus essa cidade precisa começar a ser marcada, irmão. Cadê as marcas que você vai levar para o céu, irmãos? Quando você chegar no céu, eu tenho certeza que você vai procurar as marcas na mão de Cristo, mas Ele também vai querer achar marcas em você. Paulo tinha marcas, Pedro tinha marcas, João tinha marcas, todo mundo tinha marcas, irmãos. Qual é a tua marca? Quero chamar o pessoal do louvor. Irmãos, Deus tem nos chamado para um tempo de não nos conformarmos com uma igreja que não entendeu que o lugar dela é fazendo a história de um evangelho que é real, um evangelho que funciona. Eu ouvi uma frase essa semana que fala assim, até você achar até você achar uma causa que você queira morrer por ela, você não começa a viver. Até você achar uma causa que você queira morrer por ela, você não começa a viver. Se um filho teu tiver câncer, você começa a orar e jejuar que nem um louco. Porque você tem uma causa para morrer. Até você achar uma causa para morrer, você não começa a viver. Ache uma causa nessa noite para você morrer. Que seja um propósito firmado em Jesus.
Porque se você não achar essa causa hoje, nem ele vai morrer mais por você, viu? Porque se você precisa ter arrependimento. Tendo que eu falei, Denise falou que Jesus não, se eu não mudar de... Não estou falando isso não. Eu estou falando que você pode sair ali agora, ó, e perder tudo que você acha que você tem, quando você bater a cabeça e morrer. Eu só estou falando que o seu tempo, que Deus mandou te trazer nessa noite, não seja mais temporário. Que todas as mudanças que você fizer, que te marcar, seja até Jesus voltar. Não seja mais quando a circunstância aparecer. Porque hoje, Deus quer derramar do céu agora dele. Mas Ele precisa que o seu agora seja a resposta. Para que os seus filhos que nasçam de você, também seja a resposta para essa geração. Rasgue o seu diploma, rasgue o que você tem de conhecimento, se renda aos pés dele e deixe ele fazer o que você precisa. Mas não confunda propósito com chamado. Um não anula o outro. Consuma os dois, porque senão, irmãos, você vai ser pego em falta. Quando Beltesazar viu lá escrito pelo dedo de Deus, Menem, Menem, Tekel, Parsim, fostes pesado hoje e foi achado em falta. Seu reino será dividido. Naquela mesma noite ele morreu. Nessa noite, não deixe ser pesado na balança e você ser pego em falta. Faça o que preciso for para que você seja a resposta nessa noite para sua casa, para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para o cara que você vai encontrar lá no lanche agora. Faça o que você precisar for diante de Deus, para que você seja a resposta agora. Pare de crise de alma. Você não é um corpo vivendo por uma alma. Você é um espírito que domina essa alma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos, há muito de Deus aqui. Irmãos, como eu gostaria que essa fortaleza caísse da sua mente e você entendesse que é o próprio Jesus falando com você. Filho, eu já te chamei, eu te salvei, você me recebeu, mas você não andou comigo. Eu quero que você me conheça por causa de um relacionamento, não por causa de uma função. Eu não quero o teu serviço, eu quero o teu relacionamento. Eu não quero que você possa me oferecer, eu quero um relacionamento. Irmãos, há uma chamada de Deus para que você funcione. Há uma chamada de Deus para que os seus cultos não sejam o mesmo. Irmão, se mova. Não faça pelo homem, faça por Ele. Oh Espírito Santo, convence do juízo e da justiça. Espírito Santo, toque de uma forma que mude cada um de dentro para fora. Chore, canta, labará. Senhor, dá pessoas com fome de Deus. Amós 8,3 fala que viriam tempos, irmãos, de uma grande fome. Tenha fome, fome, fome de Deus. Tenha fome. Tenha fome. Irmãos, o que você precisa responder agora? Você precisa responder agora. De dentro para fora, deixa queimar em você. Sabe por quê, irmão? As mudanças têm que ser de dentro para fora. A sua mentalidade é que te mata. Uma mentalidade ligada a uma religião.